Shalom, shalom, Haverim, tudo bem com você? No vídeo de hoje nós vamos explorar um tema que por séculos tem sido uma verdade absoluta entre as nações. Milhares de pessoas aceitam esse tema como verdade, porém, pouquíssimas pessoas têm o entendimento da origem desse tema. Então hoje nós vamos conhecer a verdadeira origem da Trindade, o dogma da Trindade. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Será que a crença em um Deus triuno tem sido ensinada desde o início pelas Escrituras? De onde vem esse conceito? Será que coisas foram modificadas para sustentar esse dogma? Eu quero que você entenda que a ideia de uma divindade composta por 3 partes não é exclusiva do cristianismo. Muito pelo contrário. Antes mesmo do surgimento da Brit Hadashah, do Novo Testamento, já existia. Isso vem desde a Babilônia. Se originou na Babilônia e desde então várias religiões aderiram a esse conceito trinitariano. Vejamos alguns exemplos. Vamos começar falando a respeito da tríade egípcia. Como podemos ver, aqui eu deixei algumas imagens para vocês de Horus, Ísis e Osíris. Esses deuses eles eram vistos como uma unidade perfeita, onde o pai era Osíris, a mãe era Íris e o Horus era o filho. Na Babilônia, uma tríade divina era cultuada. Nimrod, Semiramis e Tammuz eram venerados como uma família divina. E foi aí que foi criada esse dogma de trindade e depois se propagou para o resto do mundo, para várias religiões. Enfim, a base das religiões pagãs foram erguidas com base nesse dogma. Com base na tradição judaica, arqueólogos, historiadores, teólogos e um historiador em específico, Flávio Josefo, que ele é muito importante, inclusive leiam o livro dele, A História dos Hebreus, de Flávio Josefo, que é incrível. A idolatria babilônica começou lá em Gênesis. Eles falam que a idolatria começou na Babilônia. Em Gênesis 10, versículo do 8 ao 10 diz o seguinte: E Cush gerou a Nimrod. Ele começou a ser valente na terra. Ele era valente caçador diante do Eterno, por isso se diz, como Nimrod, valente caçador diante do Eterno. E foi o princípio do seu reino Babel, Erer, Akkad e Calnê, na terra de Shinar. Nimrod foi fundador de Babel, cidade que se tornou o berço de uma religião centralizada no culto a ele, e a sua esposa Semiramis. Após a morte de Nimrod, Semiramis teria promovido a ideia de que ele havia se tornado um deus e que ele havia concebido milagrosamente um filho chamado Tammuz, que seria a reencarnação de Nimrod. E então, a mãe e o filho se unem, se casam posteriormente. E esse mito babilônico formou a primeira tríade. Nimrod como pai divino, Semiramis como a rainha dos céus, e Tammuz como o filho divino, simbolizando a ressurreição e a fertilidade. A Bíblia condena explicitamente essa tríade. É uma idolatria. Em Jeremias 7, versículo 18, encontramos uma referência direta à rainha dos céus, que seria Semiramis. Hoje, ela é associada a Nossa Senhora dos católicos. Nossa não, a dos católicos. E fala o seguinte: os filhos apanham a lenha, os pais acendem um fogo e as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos à rainha dos céus e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Esse culto pagão começou na Babilônia, mas se propagou entre as nações. Se propagou entre os povos, entre as religiões. Porém, todos têm o mesmo fundamento da Babilônia. Semiramis tem vários nomes, como eu falei anteriormente. Atualmente é a Nossa Senhora, lá dos católicos. Porém, em cada religião, em cada cultura, tem um nome diferente. Não só Semiramis, mas como Tammuz também e Nimrod também. Na Mesopotâmia, Semiramis virou Ishtar. No Egito, Semiramis virou Ísis. Já Tammuz, o filho, também é mencionado em Ezequiel 8,14, onde Deus mostra ao profeta a abominação do culto a Tammuz no templo de Jerusalém, em Jerusalém. Então eu levei à entrada da porta da casa do Senhor, que fica do lado norte, e eis que estavam todas as mulheres assentadas, chorando por Tammuz. Esse choro por Tammuz era uma prática pagã que lamentava a morte de Tammuz no inverno e celebrava sua suposta ressurreição na primavera, simbolizando o ciclo da natureza. Eu trouxe mais um exemplo, que é no hindu.
Nessa cultura também há uma tríade, e isso vem muito antes do cristianismo. Essa tríade é composta por Brahma, que é o criador, Vishnu, que é o preservador, e Shiva, que é o destruidor. Essa tríade é chamada de Trimurti. Como eu já disse, a tríade babilônica, ela é o fundamento de várias religiões, mudando apenas os nomes originais. E eu trouxe mais alguns exemplos. No Egito, como já havia dito, Osíris, Íris e Horus. Na Grécia, Zeus, Apolo e Hera. Em Roma, Júpiter, Juno e Minerva. E essa ideia de deuses triplos, essas trindades, são muito comuns, eram muito comuns nos povos antigos e são muito comuns nos povos pagãos atualmente, porque ainda existe isso, e muito. A Bíblia condena a idolatria, condena falsos deuses, culto a falsos deuses, e aponta várias vezes da influência babilônica entre as nações, entre os povos. E agora eu te pergunto, por que uma doutrina igual, uma doutrina semelhante, apareceu no cristianismo tempos, anos depois a morte de Yeshua? Yeshua morreu, subiu aos céus e séculos depois o cristianismo foi formado e foi instituída essa doutrina no meio cristão. Então, por que essa doutrina foi instituída? Por que tantas pessoas seguem isso, sem nem saber a origem? Por que foi imposto isso? Após a morte de Jesus, após a morte de Yeshua, durante os primeiros séculos, os seguidores do Mashiach, do Messias, eram judeus, na sua maior parte, né? E outros eram os gentios, os convertidos. E todos seguiam a unicidade de Deus, conforme ensinado em Deuteronômio 6, versículo 4, que fala: Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ou seja, Israel, Deus é um, Deus é um. No ano 325 d.C., houve o Concílio de Niceia, que foi convocado pelo imperador Constantino. E foi convocado tanto por razões políticas, para a união imperial, como religiosas, questões religiosas. A principal questão nessa ocasião veio a ser conhecida como a controvérsia ariana, que estava dividida por diversas controvérsias teológicas. Durante o concílio, foi decidido que Deus deveria ser entendido como uma trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, na esperança de garantir o seu trono ao apoiar o corpo crescente de seguidores do Mashiach. Ele demonstrou-lhes um considerável favor e era de seu interesse ter uma congregação robusta e unida. A controvérsia ariana estava pondo em risco sua unidade e ameaçando sua força. Ele, portanto, se comprometeu a pôr fim ao problema. A ele foi sugerido, talvez pelo bispo espanhol Osíos, que era de grande influência, que se um sínodo se reunisse representando todas as igrejas, ambas de leste e de oeste, talvez haveria a possibilidade de restaurar aquela harmonia. E assim, então, foi feito. Constantino não entendia e também não se importava com o assunto que estava sendo discutido. Ele só queria mesmo era acabar com aquela controvérsia, e o conselho que Osíos tinha dado a ele pareceu ser o ideal para chegarem em um acordo, em uma resolução para aquele problema. O historiador Henry Chadwick atesta: Constantino, tal como seu pai, adorava o deus Sol invicto. O imperador Constantino, ele não simplesmente abraçou o cristianismo, ele não teve uma conversão ao cristianismo. Tudo o que ocorreu foi por questões militares. O nível dele de compreensão sobre a doutrina cristã nunca foi bem entendido. Acerca do Concílio de Niceia, a Enciclopédia Britânica declara: o próprio Constantino o presidiu, ativamente orientando as discussões e pessoalmente propôs a fórmula fundamental para expressar a relação de Yeshua com Deus no credo emitido pelo Conselho. Intimidados pelo imperador, os bispos, com duas únicas exceções, assinaram o credo, embora muitos deles a contragosto. Karen Armstrong explica: Atanásio conseguiu impor sua teologia aos bispos, com o imperador no seu encalço.
A demonstração de concordância agradou a Constantino, que não compreendia as questões teológicas, mas na verdade não havia unanimidade na Nicéia. Essa decisão não foi baseada numa análise profunda das Escrituras, mas sim num esforço político para unir o império sob uma única fé. Aqueles que não aceitaram essa doutrina foram perseguidos, torturados, exilados e mortos. Houve uma grande perseguição naquela época. Houve uma perseguição enorme para os seguidores do Mashiach. O dogma da Santíssima Trindade é um dos dogmas centrais da fé católica, que define Deus como uma substância divina manifestada em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ou 3 seres distintos. A Bíblia é clara ao afirmar que Deus é um. Isso se repete várias e várias vezes durante as Escrituras. Não tem como ter qualquer tipo de dúvida. E qualquer tentativa de dividir o Criador do Universo em múltiplas personalidades, em múltiplos seres, é contra as Escrituras, é antibíblico, é idolatria, é paganismo. Desde a fundação da Babilônia, Hassatan tem insistido, tem usado falsas verdades, tem distorcido, tem manipulado, tem colocado falsos dogmas e disseminando falsas informações entre as religiões para que as pessoas adotem como verdade. A tríade babilônica foi apenas o primeiro passo na criação de uma série de doutrinas falsas, que acarretou posteriormente, no ano 325, foi imposto então esse dogma trinitariano pela Igreja Católica. A primeira igreja cristã foi a Igreja Católica. Depois dela, teve várias ramificações, várias outras religiões que conhecemos hoje foram criadas. E se você parar para observar, as religiões cristãs que temos hoje em dia, todas elas têm algum fundamento baseado na Igreja Católica, porque são derivações, são ramificações dessa igreja. E essas religiões não têm somente a base trinitariana que vem do catolicismo, mas também tem várias outras coisas. Por exemplo, a guarda do domingo, ou também as festas. Se eu parar para citar tudo o que as igrejas cristãs, evangélicas, enfim, têm em comum com a Igreja Católica, eu vou ficar falando por mais 1 hora. Então, para o vídeo não ficar longo, vamos prosseguir. Com a imposição do dogma da Trindade, foi necessário mudar alguns versículos bíblicos. Não foram todos mudados, porque hoje, mesmo com os tantos erros, que tem nas Bíblias, comuns, erros de traduções, mas também versículos que foram mudados pela Igreja Católica. Mesmo com tudo isso, ainda temos mais de 500 versículos afirmando que Deus realmente é um. De Yeshua falando que o Pai é um e que ele é o Filho. Porém, vamos verificar algumas dessas alterações que foram feitas. Em Mateus 28, versículo 19, fala sobre o batismo, que deveria ser feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porém, esqueceram de mudar os outros versículos que falam que o batismo deveria ser feito somente em nome de Yeshua. Esses exemplos você vai encontrar em Atos. Atos 2, versículo 38, Atos 8, versículo 16 e Atos 10, versículo 48. Em 1 João 5, versículos 7 e 8, a versão de hoje fala: porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um, e 3 são os que testificam na terra, o Espírito e a água e o sangue, e estes 3 concordam. Porém, no original, nos manuscritos, fala somente: porque 3 são os que testificam, o Espírito e a água e o sangue, e estes 3 concordam. Essa parte que foi acrescentada posteriormente é conhecida como... Eu não sei falar essas 2 palavras, porém a parte acrescentada é conhecida como o que está escrito aqui no slide, que eu estou deixando na tela. E não aparece nos manuscritos antigos essa parte que foi adicionada posteriormente. A maioria dos estudiosos afirmam que essa parte foi adicionada entre o século IV e o século V, e foi feita realmente para apoiar a doutrina da Trindade. Em Mateus 28, 19, nós encontramos nas Bíblias atuais o seguinte: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porém, no texto original, diz o seguinte:
Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações em meu nome. Em João 1, versículo 1, diz o seguinte, nas Bíblias atuais, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Porém, no original, o Verbo era Deus, era escrito da forma que está aqui ao lado. A ausência do artigo definido antes de Theos sugere que a tradução correta é o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era divino, ou o Verbo continua com Deus. E essa tradução indica que o Verbo, que é Yeshua, tem uma natureza divina, mas não que ele é o próprio Deus, que ele é o próprio Pai. Atos 20, versículo 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Aqui, igreja de Deus, foi traduzida equivocadamente, porque Deus não tem sangue para ser derramado. 1 Timóteo 3, versículo 16, nas versões atuais, diz o seguinte: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, Deus se manifestou em carne. Porém, nos manuscritos antigos, não aparece a palavra Deus. Então, a tradução correta seria: grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado em carne. No judaísmo messiânico, nós seguimos a fé dos primeiros discípulos de Yeshua. Nós vemos Deus como um, e nós vemos Yeshua como o seu filho. São dois seres diferentes, o Criador e a criatura. Nós vemos Yeshua sim como o Messias. Nós vemos Yeshua como o Filho de Deus, mas não como o próprio Deus. Em João 17, versículo 3, diz o seguinte: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias, a quem enviaste. Se o próprio Mashiach, se o próprio Yeshua afirma que o Pai, que Deus é um e que ele é o Filho, por que você está aí aceitando um dogma imposto por seres humanos? Um dogma instituído séculos depois a morte e a ressurreição do Mashiach? Um dogma imposto com claras influências pagãs e políticas? Que possamos realmente permanecer firmes na Torá, nas Escrituras, na Palavra do Eterno e rejeitar as doutrinas impostas por homens. Volte à fé pura dos patriarcas e dos profetas, que sempre proclamaram a unicidade de Deus. Shalom, shalom e até o próximo vídeo.